Muito obrigada, professora Pedrosa, professor Reynolds. É um prazer estar aqui. Também quero estender a minha gratidão a todo o comitê de organização deste evento. É minha terceira ou quarta vez no Brasil, na verdade. E sempre gostei muito, mas essa é a minha primeira vez em Campinas. E a hospitalidade tem sido muito bacana, realmente. Já faz um tempo, o Derek mandou uma mensagem e ele me perguntou: Você não quer mudar o tópico da sua apresentação do seminário hoje? E eu falei: Ok, qual seria o tópico que você tem em mente? E aí, por um minutinho, eu falei: Nossa, eu não trabalho nessa área. Será que eu sou. Ele tá me confundindo com o Zeman ou Verma? Porque tá todo mundo na Universidade de Toronto, né? Mas são diferentes centros completamente diferentes. Daí ele falou: Não, não, eu te seguro. É para você fazer uma revisão. Você tá muito familiarizado com essa classe de medicamento. E de verdade, eu tô. Não tem nenhuma clínica que eu não escrevo uma prescrição para esse agente, né? Sempre eu escrevo. Aí eu falei, nossa, verdade. Vou falar de onde estamos em termos de entendimento dessa classe de agentes, talvez também o que seria o futuro. E aqui estão as minhas ressalvas, o meu disclosure, com os conflitos de interesse. Agora, na minha próxima palestra, com 20, 30 minutos, eu selecionei alguns objetivos. O primeiro é o título da palestra. O que é terapia de droga moderna para o tipo 2 de diabetes? O que quer dizer, então, moderno, terapia moderna? Eu acho que vai além da glucose. Eu acho que a gente ouviu falar um pouco a respeito disso. O professor Pfeffer falou disso, né? Então, eu quero falar a respeito de o transportador SLGT2 e por que uma meta terapêutica desejável, principalmente na sua farmacologia. E vou falar também, de uma maneira sucinta, o efeito imunodinâmico da glicemia e os agentes que inibem e os transportadores. E depois eu vou fazer uma revisão de todo mundo nessas vou falar também dos dados agregados na segurança cardiorrenal, os benefícios e os mecanismos, pelo menos o que a gente acredita que quais são os mecanismos que estão trabalhando com esses benefícios, né? E depois eu vou tentar projetar o que talvez o futuro venha trazer para nós. Então vamos começar. O que seria uma terapia moderna de drogas para diabetes tipo 2? Eu acho que não tem nada a ver com o nível de glicose. Veja, não quero ofender ninguém da área. Eu sei que é muito importante controlar o nível de açúcar. O paciente se sente melhor, inclusive, né? Tem muito dado epidemiológico que fala da prevenção da evolução de retinopatia, neuropatia, com excelência controle controles, mas até os estudos que ouvimos até hoje de manhã, tem muito pouca evidência que mantém bons níveis de glicêmicos, traz algum tipo de resultado benéfico cardiovascular. Então, eu acho que a melhor maneira de se pensar a respeito disso é sempre pensar que o tipo de 2 de diabetes nunca acontece de maneira isolada. Essa entidade, portanto, sempre está dentro de um ambiente onde a maioria dos pacientes estão obesos ou com sobrepeso, e você vai ver também dos testes cardiovasculares, principalmente a média da massa corpórea é 32, o IMC, né? Eu ainda não conheci um indivíduo que tem diabetes tipo 2 que não tem lipidemia por triglicérides, HDL ou EDLs também elevados. E os diabéticos também tipo 2 são hipertensos normalmente, têm uma pressão arterial elevada. E a maioria dos estudos clínicos também mostram, se você for ver a prevalência desses agentes, chega a 80, 90% a prevalência, né? Então, a gente está falando de uma entidade, de uma doença que tem comorbidades. Então, a gente foca no tratamento somente de diabetes é insuficiente nos tempos modernos. E esses três fatores de risco aceleram a aterosclerose e a diabetes é um ambiente tóxico para não somente para a aterosclerose, mas outras doenças também de vasos sanguíneos. E outras ah, e a gente acaba vendo também problemas, disfunções do miocárdio e isquemia. E quando você junta hipertensão e diabetes,
você acaba com o fator mais relevante para a nefropatia, onde as artérias ficam mais porosas, menos sólidas, e você tem uma manifestação clínica para aterosclerose e eventos e rupturas de placa e tromboses. Então, quando você põe hipertensão, doenças renais e doenças coronárias, como não pensar no risco de insuficiência cardíaca como resultado? Mas veja, todas essas condições e comorbidades têm uma relação direta, eu diria, entre diabetes tipo 2 e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, qual é a magnitude disso, portanto? De tudo isso que eu falei dessas três condições, né? O professor Pfeffer falou desse estudo que já tem um tempo está circulando. Ele analisou 4.500 mulheres, 3.500 homens, 4.500 mulheres, e essencialmente trabalhando com pessoas com diabetes e sem diabetes, e qual seria o risco de desenvolver doença cardiovascular, e qual seria... Então, a gente tem como resultado em homens 52%, mulher menos de 40%, se você tem diabetes, né? Mas aí, se você faz a segmentação com diabetes, percebemos que o risco que a diabetes traz é realmente muito potente. Com homem, passa no risco a ficar 67% e mulher 57%. Então, tratar a diabetes, negligenciando a prevenção de doenças coronárias, não seria, então, moderno. Porque a diabetes é a causa líder de doenças renais e cardiovasculares, e é na causa número 1 nos Estados Unidos, uma pessoa acaba transplantada ou numa diálise. Então, veja, isso aqui não é só uma questão, um problema epidemiológico, na verdade, uma questão de mortalidade e morbidade também. E agora o que os investigadores têm feito é ver uma população referência, e eles comparam com os outros indivíduos, aqueles que têm doenças precoces de renais, crônicas, ou contra aqueles que têm doença renal não crônica. E a gente vê o declínio da expectativa de vida, com a expectativa de perder 16 anos de vida, mesmo quando você tem evidência de diabetes diagnosticada cedo. Então, aqui a gente tem hipertensão, foi projetado tanto regionalmente como globalmente. Globalmente incluiu a América do Sul também. Aqui a gente espera que 2 vezes mais pessoas vão ter algum tipo de terapia renal para os próximos 11 anos. Então, veja, eu acho que isso é um problema realmente emergente. Qualquer coisa que possamos fazer para melhorar isso vai valer a pena, como uma terapia de substituição renal. E insuficiência cardíaca, a maioria das pessoas dessa plateia conhece. A gente sabe que não somente acontece com indivíduos que já têm diabetes tipo 2, mas quando os dois acontecem juntamente, o prognóstico é bem pobre, bem ruins. Sabemos, esse aqui fala de 5.500 pacientes que são coortes na África, Ásia, Singapura, Malásia, e mostra, veja, se você tem diabetes e insuficiência cardíaca, aqui você percebe o prognóstico fica bem ruim. 55% de chance de mortalidade em 1 ano. E os dados se repetem em qualquer parte do mundo. Então, o que a gente percebe é que o tratamento da diabetes, antes dessa classe de inibidores do contratransportador sódio-glicose, o SGLT2, e seus benefícios, teve um papel muito importante na sua análise e publicou um trabalho, e ele falou que não incluíam agora essas 2 classes de drogas que estamos tão empolgados, porque na época ele analisou 95 mil pacientes com uma média de 4,3 anos e tinham 4 mil eventos de insuficiência cardíaca. E esses estudos foram todos desenhados para testar melhorias no controle glicêmico e demonstrou que, de maneira geral, de maneira muito modesta, teve uma redução de 5%, 8% de infarto. E o que estava vindo na época era esse reconhecimento, que havia
um aumento no incidência de hospitalização por insuficiência cardíaca, que era 14%, que era um risco relativo, e 0,5% como risco absoluto. E quando eles analisaram de maneira mais profunda, eles perceberam que era TZD, que é o que começou, com todos os requisitos com a FDA, com os novos requisitos para novas drogas de diabetes. E esses inibidores incluíam também insulina. Esses inibidores de DPP-4 também. E eles perceberam que abaixar o nível de glucose com diferentes estratégias poderiam aumentar o risco de falência cardíaca com um risco dependente do método e potencialmente também do ganho de peso. E eles conseguiram calcular em 7% o aumento de falência, de insuficiência cardíaca a cada quilo que o paciente ganhava. Então, isso é o pano de fundo. Agora eu quero passar para o SGLT2 como uma terapia meta. E aqui eu tenho dados de tecidos humanos e ele analisa a glucose de sódio como cotransportador de CGLT2. Percebam, a expressão mais importante está bem aqui no rim. Portanto, qualquer remédio desenhado para inibir vai ter outros efeitos, um pouco nos testes, um pouco no cérebro, mas tem uma tendência para erro também. Nos testes não, perdão, nos testículos. E depois eu volto a falar mais a respeito desse ponto. Agora veja o primo do SGLT2, que é o CGLT1. Percebemos que são os intestinos e o coração que parecem como mais presente desse transportador, e também o músculo esqueletal. E veja que o rim mal aparece nesse estudo, contudo a gente sabe que o rim tem um SGLT1 bem funcional, que aliás é responsável por 10% de todo a reingestão da glicose, reabsorção da glicose. Então aqui está um bom exemplo de que originalmente isolou no começo do século XIX, por exemplo, 200 anos atrás, perto de uma árvore, de uma macieira, esse composto. E aqui ele foi percebido como a gente podia reduzir o nível de açúcar no sangue a partir dessa substância extraída dessa árvore. Eu sei que vocês conhecem canaglifosina, dapaglifosina e empaglifosina. E como ela é administrada uma vez por dia, e como são os picos, aqui, administração oral, sua biodisponibilidade média, e a gente vê também como não existe nenhum metabolito ativo. Aqui você tem eliminação. Perceba que é hepático e aqui é dominante renal. E aqui também existe uma equivalência entre hepático e o renal. Agora veja a seletividade do CGLT1. Então, observe que essa é a preferência da molécula em inibir o SGLT2. E você vê que a gama vai de 1 para 160, que terapeuticamente falando é mais do que seletivo, chegando ao mais seletivo de 1 a 5.000 com empaglifosina. E a vida média é adequada para essa administração uma vez ao dia. Então, eu acho que a gente está familiarizado como esse agente funciona. Uma vez que o SGLT2, esse inibidor, está ali, qualquer glicose que está sendo filtrado, ele não mais é reabsorvido pelos glomérulos. Ele passa e isso resulta em glicosséria. Em glicosiria, perdão. E isso é muito representante, porque ele chega a 200 a 240 calorias por dia, que é a base da perda de peso com aqueles pacientes que estão com o inibidor CGLT2. Isso tem também com a excreção de sódio, porque ele é um cotransportador também de sódio. Então, quando você junta uma carga osmótica maior nesse duto de coletagem, você tem um outro resultado. De maneira geral, resumindo, eu vou entrar nos pontos do dados, vou mencionar. Mas veja, você tem 0,7 a 1% de diminuição de A1C, 2 a 3 quilos de perda de peso, 3 a 5 mMH de
pressão sanguínea sistólica, pressão arterial sistólica e 2 a 8% de LDL. Veja que é mal compreendido, inclusive, esse aumento de 8%. Mas antes de eu entrar nos mecanismos individuais, eu gostaria de salientar esse trabalho publicado no Nature Medicine, bem elegante, porque ele demonstrou que qualquer dado humano pode ser imperfeito, ao passo que foi bem mapeado as células alfa, a insulina marcando as células betas, e tanto do SGLT1 e 2. E havia uma coligação nas pálpebras humanas, mas também é relevante, porque existia uma expressão de SLG1, ele falou, e também das células alfa. E veja que interessante, na presença do SLGT2, você aumenta essa secreção de glucagona. Isso significa que quem está com SLGT2 como inibidor vai ter um nível de glucagon maior. E isso é independente de benefício, porque esses níveis maiores com seus receptores fora do pâncreas pode ser de potencial interessante. Agora eu quero resumir os efeitos hemodinâmicos, metabólicos e glicêmicos que trabalha com que foram usadas para essa tabela. A estrutura é similar. Observa, esse é um estudo de fase 3 para demonstrar eficácia glicêmica. E aqui a gente vê a linha de base, que vai de 8 a 8,5%. Isso aqui vai em comparação com MSU, ou também os inibidores de DPP, e também os agonistas, na última parte da tabela. Veja a duração curta do estudo. Foi de 4 a 6 meses de duração. Perceba que também as doses chegaram a 300 miligramas. Vai aumentando de acordo com a redução de A1C. E isso teve consistência. Isso significa que depende de dose. Isso significa também que você tem mais redução de glicose se você usar uma dose maior de glicofosona. Agora, a dapagliflozina é bem parecido. Os 3 estudos com a linha de base aqui chegando a 8,5% e observa 0,7 a quase 1 de redução. E também dependente de dose. Menos de diferença entre os 5 e 10 miligramas, independente da dose. E, por fim, com a empaglifosina, são resultados bem semelhantes e nós apreciamos que esse agente é bem consistente em sua eficácia, de uma forma similar para os pacientes que têm uma hemoglobina glicada de 8%. E a partir desses conjuntos de dados que nós temos disponíveis, a gente tem a agregação de dados com o peso corpóreo. Nós temos 2 a 3 quilos com a canaglifosina, 1,5 kg a 2 com a DAPA e também 2 quilos com a EMPA. Então, é assim onde nós temos esse resumo e da onde vem. Em relação à pressão arterial sistólica, eu vou lembrar para vocês que são estudos de fase 3 e na maioria deles os pacientes possuem doença cardiovascular subjacente e os pacientes mais idosos não são incluídos. Então, isso tende a ser a população de pacientes com menor risco. E é aqui onde nós vemos de 3 a 2 milímetros de uma queda no mercúrio na pressão arterial sistólica para os pacientes tratados com esses agentes. E o que acontece com os problemas renais moderados? Porque tudo isso precisa de toda a filtragem da glicose nos glomérulos, e se você, teoricamente, prevê que você vai ter um pouco menos de eficácia nessa filtração. Então, a gente vê um IGFR 40, 44 e 43, bem semelhante no grupo de comparação dos volumes, e é bem semelhante ao que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Cerca de 50% do efeito glicêmico é perdido com comprometimento renal moderado.
Em relação à segurança, novamente, essa é uma meta-análise de 45 estudos, observando infecções do trato urinário versus placebo e também infecções do trato urinário versus o comparador ativo. A porcentagem de pacientes que tem uma infecção do trato urinário é de 7 a 8% em todos os pacientes combinados de SGLT2. E em comparação ao placebo, nós temos 5,3 e 5,7. Então, essa é a magnitude que você falaria, 3 a 4% mais risco de infecção do trato urinário. Infecção do trato genital, menos comum de certa forma, com uma maior magnitude de risco relativo, 3 a 5 vezes para a balanite e a candidíase e a vaginite. Por causa da presença de glicose na urina. Em relação à hipotensão, geralmente em pacientes mais idosos, a incidência é bem baixa, cerca de 1%, e um aumento de 150% no risco. Eu vou mostrar algumas outras complicações daqui a pouco. Os efeitos adversos relacionados à parte renal, vocês podem observar, não foram causados nos estudos de fase 3, mas estão relacionados à diminuição da função renal. A desidratação pode aumentar a probabilidade de insuficiência renal aguda associada, e nos pacientes idosos e aqueles tratados com diuréticos podem ter uma maior propensão a esses problemas. Uma coisa importante que nós desenvolvemos no Canadá foi o que nós chamamos de medicações do dia que você está ruim, que você está doente. E o acrônimo é SADMANs, Homens Tristes. Então tem que evitar a sulfanoria, os inibidores de ACE, diuréticos, metforminas, os bloqueadores do receptor de angiotensina e assim por diante. O DKA, né, que são as complicações que são raras, menos de 1 a cada 1.000 pacientes tratados com inibidor de SGLT2 apresenta, e isso acontece com maior frequência do que antes do advento dos inibidores do SGLT2. A maioria ocorre em pacientes que têm deficiência insulínica e alguns são euglicêmicos, então você precisa sempre prestar atenção. Se um paciente chegar e ele não for hiperglicêmico, você precisa prestar atenção. E a gente também tem uma precipitação, uma infecção, alguma coisa similar. Agora vamos passar sobre a segurança cardiorrenal. Eu acho que vocês já se familiarizaram com esses estudos, o EMPA-REG, o CANVAS, o DECLARE-TIMI 58 e o CREDENCE, que agora também é renal, não só cardiovascular. A idade, o IMC, a proporção de homens e mulheres, a duração da diabetes que aumentou. O que diferenciava era o histórico de doenças cardiovasculares. Somente 40% dos pacientes do DECLARE tinham doença cardiovascular e somente 50% do CREDENCE. E eu também gostaria de ver que o eGFR médio era cerca de 70, 80, enquanto para o CREDENCE, pelo desenho, a gente estava observando a progressão da nefropatia com um número semelhante a 58. Então, o EMPA-REG, aqui nós temos os dados que vocês, tenho certeza que vocês já conhecem, e eu só vou destacar algumas coisas, uma redução de 14% no mês para morte cardiovascular, infarto do miocárdio e AVC, e uma redução de 38% nas mortes de causas cardiovasculares. Então, a morte de cardiovascular foi o que levou ao endpoint primário, e nós estamos indo para a direção correta, não foi significativamente, e o AVC foi para a direção contrária, mas não era significativo do ponto de vista estatístico. Isso não foi observado com os outros inibidores os outros inibidores que nós temos de SGLT2. E aqui nós temos as hospitalizações devido à insuficiência cardíaca, que era sempre prematura, consistente e duradoura em quase todos os pacientes e todos os grupos de pacientes. Os pacientes jovens, velhos, com insuficiência cardíaca, com doenças renais ou com problemas da hemoglobina glicada. Ele era bem consistente em resultado. A canaglifosina
apresentou uma redução no MACE de 14% para morte por causas cardiovasculares e 33% na hospitalização por insuficiência cardíaca. A canaglifosina também reduziu os desfechos renais adversos, 27% na progressão de albuminúria e 40% no composto de redução de 40% no EGFR, a necessidade de terapia de substituição renal ou morte por causas renais. O que foi primeiro observado no programa Canvas foi o aumento de amputações no dedo do pé ou no metatarso, 6 a cada 1.000 pacientes por ano. Então, é uma complicação bastante temida que você precisa conversar com o seu paciente. A hazard ratio é de 1,97, não foi observado no Credence, porque já são pacientes com mais avançados, e não foi observado nos outros 2 estudos de SGLT2. No Declare 58, nós tínhamos 17% de redução na morte cardiovascular ou na hospitalização por insuficiência cardíaca, e para algumas pessoas foi surpreendente essa neutralidade nos outros desfechos primários de MACE. Mas eu lembro a vocês que somente 40% dos pacientes nesse estudo apresentavam uma doença cardiovascular subjacente. A dapaglifosina também reduziu os desfechos renais em 24%. E nós temos uma ótima meta-análise publicada no início desse ano pelos Zemrick e colegas, que fez uma abordagem muito interessante em mais de 30.000 pacientes. E a conclusão dessa análise que eu estou mostrando a vocês, que tem um valor de P de 0,05, é que parece haver um benefício para os pacientes com uma doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, mas não nos pacientes com múltiplos fatores de risco. Voltando agora, em quem a gente vê o benefício? Eu quero constatar isso com um ótimo estudo feito pelo Cavedar, onde nós observamos dados do mundo real, não de estudos clínicos randomizados. A gente pode discutir que esse é um jeito mais preciso de prever os desfechos clínicos, mas eles identificaram com ou sem doença cardiovascular prévia, morte, insuficiência cardíaca mais morte, em cerca de 150.000 pacientes tratados na prática clínica com inibidor de SGLT2, mais os controles que correspondiam. E vou encerrar com Credence. O Credence era necessário e ele era importante. Por que ele foi realizado? Essa mesma meta-análise do Lancet observou a piora da função renal e a doença renal crônica como uma função de IGFR na linha basal. E nós observamos um benefício muito grande com as pessoas com EGFR normal e, aparentemente, uma redução do benefício nos pacientes com mais doença renal avançada. E um valor de P de interação de 0,03, mostrando uma ideia de que talvez a prevenção da nefropatia pode perder o seu benefício nos pacientes com mais disfunção renal. E essa era a base do Credence. Os pacientes foram randomizados. No momento da inscrição, eles tinham o que a gente chamava de macroalbuminúria, de 300 a 5.000, albumina na urina. E eu queria mostrar para vocês quem eram esses pacientes. Vocês vão ver aqui que 36% tinham IGFR, 29, 36, entre 60 e 90. E vocês podem ver que 3/4 deles tinham uma albuminúria significativa. E os benefícios do Credence foram apresentados hoje já, 30% de redução no desfecho composto primário, 34% no desfecho composto específico relacionado aos rins. Eles também mostraram reduções semelhantes entre a doença renal em estágio terminal e também cerca de 28% em diálise, terapia de substituição renal e morte. Nós queremos comparar essa redução
com a outra única terapia comprovada para prevenir a nefropatia diabética, que é o renal e o IDNT, onde as predições eram mais de 16 a 20% numa redução de risco. E lembrar que o Credence foi feito onde os pacientes já tinham que tomar medicamentos prévios por 4 semanas. E aqui nós podemos ver que os efeitos no eGFR com o passar do tempo foram reduzindo, onde você pode ver a proteção, de forma que o delta é de 2,7 por ano. O mecanismo, eu não tenho tempo suficiente para detalhar, mas acredita-se que nos pacientes com diabetes, quando nós temos a hiperfiltração, há uma suprarregulamentação da glicose transportada com uma reabsorção. Aqui nós temos uma hiperperfusão, tem uma vasodilatação que acaba gerando uma maior filtragem. E aí o que acontece? Você acaba restaurando a vasoconstrição e você protege os glomérulos da alta pressão. Em relação ao benefício cardíaco, as respostas simples é que a gente ainda não entende tudo. As pessoas vão achar que é uma redução do volume plasmático, uma combinação de proteção renal e cardíaca, e a hipótese metabólica das cetonas. E nós temos Verma, e talvez eles ainda tenham me confundido um pouco mais com o EMPA-HART. Eles ainda não publicaram, mas eles já apresentaram no AJA. Nós temos aqui o índice através de uma ressonância magnética. Foi bastante significativa essa redução com uma curta, um curto período de tempo. E esse é o EMPA-REG. Agora deixa eu terminar falando a respeito do futuro. Eu acho que isso aqui tem três possibilidades. Tem o potencial de benefício de pacientes não diabéticos com CVD, o potencial de benefício para pacientes não diabéticos com CKD, como a gente ouviu inclusive do John em sua apresentação, existem sinergias com o CGLT1. Então, pensando agora nesses dados, e eu falei do Credence para vocês que foi publicado este ano, no começo deste ano. E a gente sabe que agora, em poucos menos, a gente tem agora o Define-HF. Ou seja, que seria o primeiro estudo de insuficiência cardíaca, onde foi recrutado pacientes com injeção fracionada, onde a gente já sabe que pode ter diabetes ou não. E depois a gente vai saber mais a respeito do DAPA. Esse estudo foi muito maior com objetivos... Esse aqui são algumas centenas de pacientes que tem algumas... com questionário de qualidade de vida e algumas questões funcionais. Depois a gente vê 2020 vai ser muito maior, porque a gente vai ter o IMPA preservado, reduzido e o DAPA CKD. O DAPA em 2000 vai falar a respeito da parte renal dos pacientes independente da diabetes. Agora, em 2021, a gente ainda não ouviu falar, a gente vai falar a gente vai ver um estudo com a preservação da ejeção do coração, mas eu acho que a gente tem uma combinação dos inibidores. A gente tem diferentes efeitos de benefício. Eles aumentam a secreção de glucagon e também reduzem a secreção de glicerina. Então, você tem mais saída de glucose hepática e produção de ketona. Então, a gente vê a possibilidade de falência cardíaca com os antagonistas GLP-1. Você tem uma redução de todos esses efeitos que eu acabei de mencionar. Então, você também tem uma progressão menor de outras tromboses. Então, tem uma lógica, sim, na combinação dessas terapias. Na verdade, elas já têm sido combinadas no fase 3 desses estudos clínicos, o que mostra, então, um benefício... mas ainda a gente não tem os resultados, os desfechos dos estudos, ainda estão em efeito. Então, compartilhei a minha crença de que a terapia de drogas modernas devem endereçar, sim, insuficiência cardíaca e CKD, mas, no mínimo, essas novas drogas de diabetes precisam demonstrar segurança também para esses desfechos, porque agora a gente tem duas classes de drogas que devem, idealmente, demonstrar os benefícios, como a SGLT2 faz. A SGLT2 são eficazes porque ele tem um efeito que ajuda a redução
de A1C, também redução de peso, redução de mês em pacientes com diabetes tipo 2, com estabelecidos doenças cardiovasculares. Mas agora a promessa é a respeito de redução de problemas renais e cardiovasculares. E com os pacientes com e sem diabetes, ainda não temos resultados, mas está em progresso. Muito obrigada.